Olá, pessoas livres. Acho que uns 10 dias acampado aqui de férias e fazendo os shorts de acompanhamento da viagem, levando vocês a alguns lugares que são preciosos para mim, né, como a Árvore Penteada, onde a gente se deparou com as ideias de Aristóteles sobre a amizade, vendo o cajueiro da praia, né, o Cajueiro Rei, o maior cajueiro do mundo, e tantas paisagens nesses 10, 12 dias que eu me afastei do meu lar convencional. E aqui eu estou no meu lar de coração, né? Numa barraca sobre uma lona para me resguardar de algumas intempéries do tempo, como as chuvas intensas. E hoje eu quero aqui tentar fazer um pouco do percurso do Lyotard no livro que nós estamos lendo, Por que Filosofar, né, do Lyotard. E no último encontro, né, na nossa última leitura do Por que Filosofar, nós iniciamos o capítulo 1, né, que se chama Por que Desejar, não é isso? Exato. E tentamos debater sobre, né, essa necessidade, né, esse porquê a gente precisa da filosofia. E eu vou tentar aqui, de certo modo, retomar a leitura de onde nós paramos, né, já que nós paramos no momento em que o Lyotard nos diz que a vida e a morte da filosofia nós temos e não temos o tempo todo. Essa foi um dos pontos que finalizou a nossa discussão anterior. E hoje o Lyotard começa nos dizendo que, ora, o segredo da filosofia esteja justamente nessa situação contraditória, né, entre viver e morrer, mas que para compreender essa relação, né, do ato de filosofar e essa estrutura que ele nos apresentou de presença e ausência, ele nos convida a examinar de maneira muito rápida, né, segundo ele, a questão do desejo, né, o que é o desejo. Isso porque em filosofia existe a philen, amar, ser amoroso, desejar, né? Então, para se fazer filosofia, isso é algo precioso, né? É preciso desejar, é preciso amá-la, é preciso ser amoroso com os conceitos da vida, né? Não dá para tornar os conceitos da vida estáticos, imediatos, generalistas, imutáveis. Talvez uma das joias da filosofia seja a possibilidade de mutação dos conceitos, né? Dos conceitos que a filosofia se dedica entre os vários pensadores da história da filosofia. E aí ele diz: eu gostaria de lhes indicar apenas 2 temas a propósito do desejo. O primeiro: nós desenvolvemos o hábito, e a própria filosofia, na medida em que ela aceita determinado modo de encarar os problemas, na medida em que ela desenvolveu o hábito de examinar um problema, como esse do desejo, pelo ângulo do sujeito e do objeto, da dualidade entre o que deseja e o que é desejado. Então esse é o primeiro ponto, né, o primeiro tema que ele vai debater, que é essa relação do desejo entre sujeito e objeto. Vamos ver. E aí ele diz: só voltando um pouco, né?
ela desenvolveu o hábito de examinar um problema, como esse do desejo, pelo ângulo do sujeito e do objeto, da dualidade entre o que deseja e o que é desejado. Mesmo que a questão do desejo se transmute rapidamente na questão de saber se é o desejável que suscita o desejo, ou ao contrário, se é o desejo que cria o desejável. E aí ele dá o exemplo. Se amamos uma mulher porque ela é amável, ou se ela é amável porque a estamos amando. E aí a gente pode pensar algo, né? Quando nós não temos aquilo que desejamos, por exemplo, né, o exemplo do Lyotard, uma mulher, nós desejamos. Agora, na medida em que nós a temos, nós não a desejamos mais. Essa talvez seja a controvérsia, essa talvez seja a dualidade sujeito e objeto do desejo que o Lyotard quer nos chamar a atenção. E aí implica um cuidado extremo, né? E isso a filosofia nos traz, né? Esse cuidado extremo em conseguir equilibrar o desejo e o desejável. Mas vamos em frente. Temos de entender que essa maneira de encarar a questão decorre da categoria da causalidade. O desejável seria causa do desejo, ou o contrário, que ela pertence a uma visão dualista das coisas. De um lado temos o sujeito, do outro o objeto, cada qual provido de suas respectivas propriedades. E do fato de que ela nos impede de nos aproximar seriamente do problema. O desejo não põe em relação uma causa e um efeito, quaisquer que sejam eles. Ele é o movimento de algo que vai ao rumo daquilo que falta a si mesmo. Isso quer dizer que o outro, o objeto, se quisermos, mas justamente é o objeto aparentemente desejado que é verdadeiramente desejado? Quer dizer, será se quando nós desejamos algo é realmente aquilo que nós desejamos? Ou será que quando nós desejamos algo, nós queremos tampacionar, nós queremos sombrear o que realmente nós desejamos? Nós queremos esconder o que desejamos naquilo que é desejado. Vejam, os problemas que a filosofia cria, eles existem justamente para que a gente possa pôr a nu, ou para que a gente possa pôr em xeque, ou para que a gente possa duvidar daquilo que nós achamos que desejamos. Aquilo que nós achamos que desejamos não é o nosso desejo. Ele é apenas o desejável. O nosso desejo está para além daquilo que é desejável. Vamos acompanhar. Se retomarmos os conceitos de sujeito e de objeto, o movimento do desejo faz, então, surgir o pretenso objeto como algo que já está ali no desejo, mesmo não estando ali em carne e osso, e o pretenso sujeito como algo de indefinido, de inacabado, que tem necessidade do outro para se determinar, para se completar, que é determinado pelo outro, pela ausência. Logo, de parte a parte, temos a mesma estrutura contraditória, mas simétrica. Do lado do sujeito, a ausência do desejado, sua falta, no centro de sua própria presença. Do não ser, no ser que deseja. Do lado do objeto, uma presença. A presença ao desejante, a lembrança, a esperança, contra o pano de fundo de ausência.
porque o objeto está ali como desejado, não como possuído. Então aquilo que nós desejamos, como eu disse antes, que é só o desejável, mas que não é o nosso desejo, ele só se concretiza quando nós temos a ausência do objeto desejado. Isso é extremamente contraditório e extremamente, eu posso até dizer, ininteligível, incompreensível, turbilhante para o nosso pensamento. Nos deixa sem entender a razão das razões que nos faz desejar as coisas quando elas estão ausentes. Dá-se aí os nossos arrependimentos, né? Arrependimentos de erros que cometemos, de coisas que criamos, de maldades que pensamos. Quantas coisas no universo do conhecimento que foram desejadas e que foram arrependidas? A bomba atômica pode ser um exemplo. Desejamos tanta tecnologia, que é um dos focos dos nossos 2 primeiros livros, né? Fahrenheit 451 e Este Mundo Perfeito. Desejamos tanta tecnologia e hoje somos consumidos pela tecnologia em termos dos nossos empregos, em termos da nossa capacidade de raciocínio, em termos de educação das nossas crianças, em termos de controle da nossa segurança, em termos de controle da violência, em termos de escravização das nossas vontades e desejos, né? Já que os nossos desejos passaram a ser tão semelhantes por serem moldados pelo universo da tecnologia que nós já não sabemos o que desejar que não seja desejado pela inteligência tecnológica, pela inteligência IA. É por aí. Continuemos. O segundo tema a propósito do desejo que o Lyotard traz. Disso deriva nosso segundo tema, diz ele. O essencial do desejo reside nessa estrutura que combina a presença e a ausência. O essencial do nosso desejo combina-se nessa estrutura entre presença e ausência. Essa combinação não é acidental, diz ele. É exatamente porque o presente está ausente de si mesmo, ou o ausente presente, que existe desejo. Vai um pouco ao encontro daquilo que eu falei anteriormente. Nós desejamos o nosso desejo quando o nosso objeto está ausente. É como se, quando nós corporificamos o nosso desejo, ele já não é mais desejável. Ele só pode ser desejo na ausência. Isso é cruel. Mas vamos em frente. O desejo é verdadeiramente suscitado, instituído pela ausência da presença. Ou o inverso. Algo que está aí não está e quer estar. Quer coincidir consigo mesmo, se realizar. E o desejo é apenas essa força que reúne, sem confundi-las, a presença e a ausência. Então o desejo está aí, né? Entre o que é presente e entre o que é ausente. Mas ele se assevera, ele cresce, ele se exala, ele se explode na ausência. E ele vai ilustrar essa presença e ausência fazendo um exemplo do que há no banquete. Mas eu não vou continuar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Nós vamos deixar essa discussão
sobre a ausência e presença, com o exemplo do banquete que o Lyotard pega, né, para nossa próxima leitura, né? Então eu vou parar aqui nesse exemplo que ele vai trazer do banquete, um livro, e depois a gente continua. Muito bem. Eu espero que eu não tenha confundido mais do que presenciado a ideia do desejo com vocês, mas que ela comece a ser mais entendível, né, para que a gente evolua no livro Por que Filosofar, do Lyotard. Vou continuar aqui, né, sentindo calor, sentindo vento, ouvindo esses passarinhos belíssimos, né, algumas coisas raras estão aparecendo aqui, o chechel, o currupião, o cardeal. Há quem diga que o chechel e o currupião é a mesma coisa, mas eu estou aqui estudando isso também. Alguns galos de Campina, né, alguns cardeais e outras belezas mais. Depois eu trago para vocês. Forte abraço para todas e para todos. Nos encontramos novamente na próxima leitura. Tchau, pessoal!